Muito boa noite a todos os ministros, irmãos e irmãs dos diferentes países. Hoje, 10 de abril deste ano 2024, e já vai ser o 11 de abril, porque já são 11h51, já será às 12 e já vai passar para o dia 11. Ainda que conforme o calendário hebraico, já estamos no dia 11. Para todos os irmãos que estão nos vendo e escutando através do satélite Amazonas e da internet e por todos os diferentes meios, pela internet, pelo Telegram, e também os demais meios através dos quais esta palavra estará sendo vista, ouvida e lida. Hoje estamos aqui do lado oeste, nesta parte da construção, que estamos fazendo a edificação, a construção do edifício do quarto de máquina, onde vão as bombas e os tanques pressurizados de água. E aqui nesse piso que estaremos vertendo nesta madrugada, onde serão colocados de 3 a 4 tanques de água, e contém as especificações que correspondem para o suporte dos tanques que serão colocados aqui. Vai estar sendo vertido uns 220 jardas de concreto por aí, assim que começamos cedinho, para que já pelas 6 da manhã, vamos dizer, já amanhecendo, o piso já esteja colocado. Uma mensagem, aproveitando até chegar o primeiro caminhão, em uma mensagem que nos pregou, e aproveitando que estamos gravando aqui em vídeo, então de uma vez vamos ler aqui e mostrar algo muito importante na mensagem a abertura do sétimo selo. Nosso irmão William nos diz, pregado 28 de abril do ano 1991, aqui em Cayey, Porto Rico, diz assim: por isso os 7 trovões não emitiram suas vozes no céu, porque se houvesse emitido suas vozes no céu, então no céu seria aberto esse grande mistério e seria revelado. Mas, ainda que o sétimo selo foi aberto, o grande mistério contido no sétimo selo não foi revelado, não foi manifestado. Por isso vemos que fala que houve silêncio no céu por meia hora. Eles viram, mas ficaram em silêncio, como o sétimo mensageiro também viu, o sétimo mensageiro da sétima era da Igreja Gentil, como viu o sétimo mensageiro da sétima era da Igreja Gentil. Mas foi dito a ele, tu não dirás isso a ninguém. O grande mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor se revelando no fim do tempo, no cumprimento de sua vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, realizando essa etapa, falando a palavra, para produzir tudo que foi prometido aos filhos de Deus. Pase para cá para verlo e não darle la espalda. Ustedes, para hablarle hacia acá. Para conhecer o mistério do sétimo selo, conhecer o mistério da vinda do Senhor, conhecer o mistério da vinda do Senhor é ver o véu de carne, o instrumento no qual ele está cumprindo o sétimo selo. E para identificar esse instrumento, o sétimo selo tem que ser aberto. E como o sétimo selo é a vinda do Senhor, foi aberto no céu, mas no céu não teve movimento, tudo ficou em silêncio. Porque se fosse identificado quem era o sétimo selo, a identificação de conhecer o sétimo selo era ver o instrumento, esse era o mistério. Porque era
por meio desse instrumento que Deus ia dar a seus filhos, a fé do rápido. Era tão importante manter esse segredo, porque no Éden, isso foi o que o diabo se opôs, para que os filhos de Deus não vivessem eternamente. Ou seja, o diabo, ele se interpôs, e para tudo isso sabemos que tinha um propósito, porque aí Deus estava mostrando que para ele manifestar esse Deus que era um objeto de adoração, pois sabemos que tudo o que aconteceu na queda aconteceu para que então Deus pudesse manifestar misericórdia, amor, sua graça derramada a seus filhos e todas essas coisas. Mas vejam, o diabo sabia que se Adão passasse a prova e fosse adotado, não morreria, não cairia da vida eterna. E o diabo não poderia se meter na raça humana. Como ele não é criador, então como ele ia fazer? Então, através da serpente, aí conseguiu misturar a raça, e aí introduziu a raça da serpente. Agora, Eva era uma jovenzinha, uma jovem de pouca idade, tenra. Maria, irmão Branham, disse que tinha 15 anos. E de Eva tem um lugar que, se não me lembro mal, fala que era jovenzinha. Mas vejam, o Espírito Santo usa a Maria, que estava desposada com José, e essa foi a idade que Deus escolheu para ali, através do Espírito Santo, gerar esse corpo que foi criado célula sobre célula e foi criado Jesus. Ou seja, que essa idade de jovem é onde, vejam, é a mais difícil para os jovens. É a idade que o coração está tão tenro, tão jovem, de pouca idade, que qualquer um pode preencher esse vazio que tem aí, esse vazio de amor. Por isso é importante encaminhar os filhos no caminho do Senhor, e que seja Ele que reine aí, que recebam as bênçãos ao receber a obra e tudo que Deus está realizando no tempo que a pessoa está vivendo, porque senão, então o trono, que é a alma, o inimigo o agarra e a pessoa se apaixona do mundo e das coisas do mundo e gera as coisas do mundo, quando aí tem que ser gerado a palavra para produzir os frutos dessa palavra que foi colocada no coração. E a palavra que foi falada sobre Maria produziu esse corpo. A palavra que qualquer pessoa pode falar a um filho de Deus, alguém do mundo, e fale a uma pessoa, uma jovem tenra, de pouca idade, se ela deixar essa palavra entrar, penetrar, então aí pode gerar uma má semente, uma semente má, que vai produzir maus frutos. Por isso ele disse, não façam jugos desiguais sob nenhuma e por nenhuma circunstância. Devemos tomar cuidado e cuidar dos nossos meninos, nossos jovens, e não permitir que isso aconteça.
Aí desviamos um pouquinho do tema, mas isso depois poderemos falar mais adiante, mais abertamente, referente a tudo isso. Mas vejam, nosso irmão William continua dizendo: eles viram, mas ficaram em silêncio, como também o sétimo mensageiro da era da igreja gentia viu, mas foi dito a ele: você não dirá nada disso a ninguém. O grande mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, revelando no fim do tempo, no cumprimento de sua vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, realizando essa terceira etapa, falando a palavra para produzir tudo o que foi prometido aos filhos de Deus. Aí foi que nós paramos. Então vejam que é pela palavra falada para produzir o quê? Produzir corpos eternos e glorificados. Para isso é a segunda vinda. A primeira vinda foi para produzir corpos teofânicos. Sempre tem um nascimento. Vejam, por isso vemos que na visão da capa, ele viu essa terceira etapa sendo cumprida, realizada, e disse que ele estava de frente olhando para diante. Por exemplo, ele estava onde vocês estão e olhando para a plataforma. E olhou assim para a sua esquerda e viu ali um lugar. E da parte de Deus ele recebeu a revelação que ali seria a terceira etapa. Ali estaria o pilar de fogo manifestado. Ele estando lá atrás, lá está o leste, e ele estava assim, parado olhando para o oeste, e do lado esquerdo estava esse quartinho ali. E foi revelado a ele que aí seria cumprido, aí se cumpriria a terceira etapa. A gente fala um quartinho de madeira que se cumpre a terceira etapa, mas recordem que Deus sempre trabalha através de seu instrumento, de um véu de carne. Portanto, esse é o escritório deste que estaria ministrando nesse auditório, nessa grande capa catedral, nesse lugar que ele foi posto ali. Consequentemente, a terceira etapa está nesse instrumento, que é a boca de Deus. E agora ele diz, e também quando ele subiu à constelação dos 7 anjos, ele disse que o levantaram. E ele estava entre eles ali. E ele disse que aqueles anjos que estavam nessa constelação eram os anjos da igreja. Mas vocês vejam, ele disse que subiu e viu 7 anjos. Mas vemos que ele não estava se contando. Mas se você examinar, você verá 8 anjos. Ele disse, um deles era muito sobressalente. Era diferente dos demais. Tinha suas grandes asas e pontiagudas. E eu estando olhando a ele, que estava à minha esquerda, e olhando a ele, ele estava no ocidente olhando para o oriente. O sétimo mensageiro olhando para o ocidente, via ele olhando para o oriente. Por exemplo, vocês estão no oriente, e eu estou aqui no ocidente. Ele estava pregando para lá. Eu estou aqui no ocidente. Vocês, se olharem para mim, estão olhando para o ocidente, porque o ocidente está aqui, e eu olhando para vocês, estou olhando para o oriente, para o leste. Agora veja, ele disse, era o que estava à minha esquerda, e na visão da capa ele disse que estava à sua esquerda. Agora já vejam onde está o anjo que era diferente dos demais. Em uma grande capa catedral está à esquerda. E o que está à esquerda? Um quartinho. E o que é esse quartinho? É um escritório. E o que se supõe que tem um escritório? Alguém estudando, alguém recebendo da parte de Deus o que vai falar, o que vai pregar, porque é um lugar de ensinamento. Ele disse, na capa, o ensinamento será dado a seus filhos, onde eles estariam recebendo a fé do rápido. E na visão da capa, ele disse que estava à sua esquerda. Disse, eu estando parado lá olhando para a plataforma, ele estava à minha esquerda, que então seria a direita do pregador. E assim também o anjo que apareceu a ele nessa constelação. Agora, ele disse, esse é o anjo que tem o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda do Senhor. Um desses anjos é o anjo com o selo do Deus vivo, o anjo que aparece no fim do tempo, olhando para o leste, com seu olhar colocado em Israel, mas parado no ocidente.
O olhar que esse instrumento tem é para o Oriente. O olhar que José tinha posto era em Benjamim. Sempre perguntava por ele: onde está meu irmãozinho? Onde está meu irmão? Ainda vive? Depois perguntou: meu pai ainda vive? Mas ele estava atento a Benjamim. Vê que quando Benjamim chegou, que o trouxeram, aí já para ele tudo já foi alegria. Ele saiu da presença de todos e foi para um canto chorar. Depois se compôs, porque é humano. E a segunda vinda se cumpre em um humano que padece, que sente, sofre. E quando ele vê o seu pequeno Benjamim, que são meus irmãos, são os 144 mil, quando ele os virem, veja que ali fala que José chorou no pescoço de Benjamim. E diz que Benjamim procura para ver. Diz que Benjamim também chorou em seu pescoço. E os irmãos não falam que foi no pescoço. Ali tinha uma confiança mais de família, era mais de tu a tu. Mais de sangue. E recordem que os 144 mil estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Búscalo aí. Gênesis 45. Versículo 10 diz: e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo que tens. Aí ele está falando a todos, a seus irmãos por parte de pai, e Benjamim estava ali. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Agora, vocês vejam algo aqui. Já tinha passado 2 anos. Já tinham passado 2 anos dessa escassez de 7 anos. E vocês vejam como na metade de 2022, depois da Semana Santa, já estava vendo com mais clareza, vendo mais claro tudo. E entre abril e junho, por aí, Deus já estava abrindo mais e mais o quadro. E estamos em um ciclo paralelo onde já vai estar cumprindo em torno de 2 anos. E recordem que José é um tipo perfeito de Cristo, de sua primeira e segunda vinda. Portanto, tem algo aí que vai estar acontecendo nesses dias, muito, porém que muito importante. Porque eles são advertidos bem antes. Porque senão, veja o que pode acontecer. Eu creio que é aqui mesmo. Podem focar lá, porque os caminhões já chegaram e vamos estar vertendo, já que aí tem a profundidade que vai esvaziar direto. Quando os outros vierem, e vai continuar enchendo a parte de cima, então aí já nós vamos para lá. Enquanto isso, estamos aproveitando aqui. Descarrega esse caminhão, vem o outro, e as primeiras 100 jardas vamos estar jogando direto. Depois, aí vocês vê aí o guincho que vamos utilizar com concreto para toda a parte central do peso. Agora veja, diz: porque ainda restam 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala.
Haced saber a mi padre Fazeis saber a meu pai toda a minha glória no todo lo Egito, que habéis visto, e tudo o que daos prisa, tendes visto, traed a mi e padre acá. apressai-vos e fazei Se echó sobre el fazer, cuello de Benjamín. fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e Benjamín chorou. lloró sobre su cuello, E Benjamim também chorou sobre seu pescoço. Vem? y besó a todos sus hermanos, E lloró beijou sobre todos os seus Pero irmãos no e dice que chorou lloró sobre su eles. cuello. Mas não diz que chorou sobre o pescoço deles. E Hablaron depois con seus él. irmãos falaram com ele. Ahora no sé si aquí también es que dice Agora, eu não sei se é aqui que fala também que si no iban a perecer. que senão iam perecer. Ou aí mesmo, mais em cima, vamos ver. Era mais em cima, aqui mesmo. Aquí mismo lo que leímos. Aqui mesmo no que lemos. Entonces, la única esperanza, Onde a única esperança por supuesto, en el mundo está que la para o novia, mundo, e no mundo supostamente está o quê? A noiva, los incrédulos, as fátuas, y los os incrédulos 144.000. e os 144 La mil. única esperanza para la A novia única es la segunda esperança venida para a noiva é a segunda vinda do Senhor, como também para as fátuas, são virgens, que no fueron purificadas mas não foram purificadas, então elas mesmas por la gran tribulación. terão que passar pela grande No tribulação. aceptarían el cumplimiento del séptimo Não sello. aceitariam o cumprimento do sétimo selo. Las que están dentro, As que estão dentro, porque en el libro de los sellos él dice porque no livro que Os unas Selos ele fueron fala que engañadas por esos falsos ou ungidos, falsos profetas, foram enganados por esses falsos ungidos, falsos profetas, ou porque não teve a oportunidade de conhecer a mensagem. Ou seja, que aí tem, dentro desse grupo das fátuas, tem uns que por una causa o que por por um otra motivo ou pelo outro recibieron não receberam a vinda do Senhor quando tinha que Por recebê-la. eso, al no aceptar el Por isso, cumplimiento de la segunda ao não venida, aceitar o cumprimento da segunda aceptan vinda, entonces esa obra então de não purificación aceitam que essa va a ser obra para de ellos. purificação que seria para ela. Los escogidos, por eso él decía, Os escolhidos, por isso ele si no, dizia, ustedes tendrían que pasar por la senão tribulación. vocês teriam que passar pela tribulação. Pois claro, Porque el séptimo sello porque o sétimo selo, no será abierto, ao não ser aberto, que estaba listo allí para ser abierto, estava pronto ali para ser aberto. porque él dice que se iba a presentar Porque él ele mismo. disse que iria se apresentar ele mesmo, mas a apresentação La tenía que dele, hacer él. ele a tinha que fazer. Este mensaje Esta mensagem introducirá a Jesucristo al mundo. introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Y el mensaje, E a él mensagem, lo pondría en circulación, él mismo, ele mesmo a que poria estaría em cumpliendo circulação eso que fue traído. e estaria cumprindo isso que foi trazido. Ahora mire, ahí él dice, Agora vejam, aí ele quedan diz, 5 años de hambre restam 5 anos de fome, para que no perezcas de pobreza. para tu que não casa pereça y de todo lo que pobreza tua e tua casa e tudo que tens. La única esperanza. Agora, Israel, a única esperança que tem para Israel é a segunda vinda do Senhor. Ahora seguimos aquí. Agora, vamos Ya continuar esa es aqui. otra línea Isso aí já é de ese outra encuentro linha con Benjamín. desse encontro com Benjamim. Encuentros con los otros hermanos. Tiveram um encontro com os outros irmãos. Antes lo tuvo José. Antes José os Pero hay teve, un encuentro en mas específico, tem um encontro em específico su hermano, com seu irmão, hermano de sangre, irmão de sangue, padre y de madre. de pai e de mãe. Ahí está uniendo. Aí ese está palo de unindo Judá. esse pau de Judá. Ahora vean cómo se ha estado Agora abriendo vejam el camino como o caminho tem estado sendo para cuando aberto, se presente Benjamín, para que quando Benjamim se apresentar, o seu irmão se esteja ha ali. abierto la trayectoria. Foi aberto a trajetória e ele abriu o caminho. E ele preparou o caminho. Esse poderoso arcanjo preparou o caminho saludando a e sus esteve diferentes saudando hermanos por parte os de seus padre, diferentes irmãos por pero parte no de por pai, parte de madre. mas não por parte de no mãe, por parte de la novia hebrea. não por parte da noiva Ahora hebraica. miren, sigue diciendo. Agora veja, continua dizendo. Ahora, él dice, Agora ele disse:
Esse é o anjo que tem o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Um desses anjos é o anjo com selo do Deus vivo. É o anjo que aparece no fim do tempo olhando para o leste, com seu olhar posto em Israel, mas estando no ocidente. Esse anjo que tem o sétimo selo, ele disse que era o anjo mais importante, mais sobressaliente. Ele disse, todos os anjos significaram muito, mas esse anjo foi o que mais significou para mim, porque é o anjo que aparece no fim do tempo para o cumprimento do sétimo selo, para a realização de todo o programa divino contido no sétimo selo. E veja, eu dizia aos jovens que eu tinha tudo isso desde antes de ontem, e Deus foi me dando tudo isso. E outras coisinhas por aí que vamos ver se der o tempo para sexta-feira. Mas tem que soltar isso rápido porque meu coração já estava ardendo e tinha que falar. Vejam, essa mensagem, Elias virá antes da segunda vinda de Cristo. Não sei se lemos algum extrato dessa mensagem, mas vejam, nessa mensagem nos fala a espada, a palavra, a mensagem, o que continuará levando a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, para que todos estejam esperando o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como Deus disse através do reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Que Deus envie e nos permita ver quando estiver esse que receberá a espada de 2 fios. Isso foi em 2014. Que Deus nos permita ver quando esteja esse que receberá a espada de 2 fios, a palavra. Eu rogo que quando eu chegar ao rio e me vierem as ondas, eu te rogo, Senhor, que me permita entregar essa espada a outro que leve a verdade. E em um extrato ele escreve em um escrito. Outro que leve ou levará a mensagem. Que seja honesto e leve a mensagem. Algo assim em um escrito, nós lemos há pouco. Que Deus envie e nos permita ver quando estiver esse que receberá a espada de 2 fios, a espada, a palavra, para o Espírito Santo continuar adiante fazendo a sua obra até que nos transforme no último dia. Essa é a finalidade de Deus. Portanto, por meio desse instrumento, é que Deus transformará os corpos dos crentes. Tem que estar o ministério desse anjo no meio da igreja, que é o que tem o sétimo selo para cumprir essa promessa. Não pode estar em outra dimensão, tem que estar na dimensão terrena. O ministério de Elias pela 4ª ocasião continuará pela 5ª ocasião, com o ministério de Moisés. E o ministério de Cristo em sua segunda vinda, no meio de sua igreja, nos falando como leão, clamando como quando runge o leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, uma mensagem consecutiva. Não como foi nas 7 eras, que foi a mensagem através de um mensageiro, São Paulo, depois através de um segundo mensageiro, depois através de um terceiro, depois através de um 4º mensageiro, depois através de um 5º mensageiro, depois através de um 6º mensageiro e através do 7º mensageiro, o reverendo William Branham. Elias virá antes da segunda vinda de Cristo como precursor da segunda vinda de Cristo, e já veio, como Jesus disse no seu tempo, quando perguntaram a ele: não diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? Jesus Cristo disse: Elias já veio e não o conheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E então entenderam que ele lhes falava de João Batista. Elias vem 5 vezes. O ministério de Elias em 5 pessoas diferentes. Em Elias o tesbita, em Eliseu em uma dupla porção, em João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo, e no mensageiro a Israel. Não tem que procurar mais nada. E virá o ministério de Moisés também, no último dia. Esses são as 2 oliveiras e os 2 castiçais de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Portanto, estejamos bem agarrados a Cristo, nosso Salvador, porque o nosso tempo aqui na terra está se acabando. Estejamos com nossos olhos bem abertos, porque haverá um sinal físico e será uma grande carpa catedral, onde o Espírito Santo vai se manifestar
grandemente. 2014 e 5 anos depois, 2014 e 5 anos depois ele se foi. volvió outra vez aí, ele a dizer, Aí ele disse el novamente, Espíritu Santo, o Espírito recuerden Santo que disse, quando e recordem uma pessoa conhece como Deus ha obrado que uma pessoa, em toda quando a pessoa conhece como Deus trabalhou em toda a trajetória da não se Bíblia, le pierde nunca nunca al perde protagonista. o protagonista. Puede estar en diferentes máscaras, Ele pode estar em diferentes máscaras, mas sempre sabe e conhece pela forma. podrá tener esa persona su estilo, su Essa don, pessoa su poderá ser naturaleza seu y sus estilo, seu cosas, dom, sua pero natureza e habla suas siempre coisas, mas en sempre fala línea con la escritura. alinhado com as Y ahí Escrituras. lo encuentra. E ¿Dónde? aí o En la encontra palabra. onde? Na palavra. Porque somos palabras. Porque somos palavra. Por consiguiente, lo vamos a Consequentemente, identificar o iremos identificar Poderá vir rápido. disfarçado Poderá vir disfarçado, rápido, que seja da forma que bajito, for, altito, baixinho, gordito, alto, anchito, peludo, gordo, barbudo, no barbudo, larguinho, peludo, afeitado, barbudo, sem barba, barbeado, gago, no gago, gago, não gago, como sea, da forma que pero for. busca como está haciendo las obras. Mas Por eso procura decía, como si no está creen en fazendo mí, as crean obras. las Por isso ele diz, se não Porque crê em essa mim, é a creia nas testimonio obras, de mim. porque elas são Vayan que a la testificam de Escritura. mim. Vão às Ele se lo Escrituras. dijo. Se ele Escudriñe disse, las Escrituras. examine as ¿Qué Escrituras, dijo o que ele falou? Escudriñe los mensajes del hermano Esquadrinhe as Branham, mensagens do tenga irmão el Branham, de tem o Cita, livro de Cita, tem o livro das todos los eras e mensajes. todas as mensagens, Porque aí vão encontrar como foi precursado. porque aí vão ver como foi precursado e quando Deus estivesse cumprindo isso, não passaria despercebido para vocês. A mensagem foi dada, claro que está dizendo que a mensagem foi dada. E se a mensagem foi dada e manda você repassar, para que está mandando você repassar? Para quando Deus cumprir tudo, não passe por alto a você. Isso é tudo. Mas pegam a palavra e dão uma interpretação à maneira deles para justificar sua incredulidade. E eu creio que, falando dessa parte, vejam, eu vou ter que ler isso porque vamos finalizar aqui. Não, eu vou ter que ir ali primeiro. Vamos em algo aqui primeiro, rapidinho. Eu sabia que íamos ter que continuar falando de algo aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui uma vírgula, porque vejam, aqui está, vejam, nessa mensagem, a liderança do Pilar de Fogo. Isso foi 7 de novembro de 75. E ele vinha falando, eu vou ter que ler essa parte, porque ainda estão vertendo. Vejam, enquanto não podemos ver e entender certas coisas que Deus revelou através do reverendo William Branham, ainda não temos conquistado essas coisas. Ainda não estamos estabelecidos nessas coisas, mesmo que são nossas pelas promessas de Deus, mas ainda não estamos nelas. Agora, para entrar a elas, tem que ser pela liderança e direção do Pilar de Fogo, na forma que ele esteja se movendo no tempo que a pessoa esteja vivendo. Agora, eu sei que o povo sempre se desespera. Eu sei que muitas pessoas se desesperam. Muitos ministros se desesperam. Se vamos entrar a isso, entrar aquilo, entrar ao outro, mas de que adianta a pessoa entrar a tal, qual tema, a tal ou qual coisa, se o Pilar de Fogo não está se movendo para isso? Então, o que acontece? Então, o que criam é um enredo, uma confusão. E então, depois, quando o Pilar de Fogo se move para essa direção e mostra o que é, então o que acontece? Bem, o que se moveu, sem ser o momento, e sem o Pilar de Fogo na forma que ele está se movendo. Se ele se moveu antes do Pilar de Fogo se mover, então o que acontece? Depois vai ter que fazer uma de duas coisas. Ou dizer que isso que está vindo agora não é de Deus, ou dizer, bom, isso é de Deus e eu estava errado. Uma das duas coisas. E então aí é o problema de muitas pessoas que, pelo orgulho pessoal, preferem dizer, não. Da forma que eu estava ensinando ou dizendo, está correto. E agora eu não tenho nada a ver com isso. Você vê? Então a pessoa deve tomar cuidado nessa hora que a pessoa vive,
na hora que vivemos, não é uma questão de brincadeira, é uma coisa mais séria do que nós podemos imaginar, porque hoje em dia é maior do que foi naquele tempo, porque hoje está acontecendo em uma escala espiritual. E o mesmo que tinha lá em uma escala física, está aqui no espiritual também. E os mesmos espíritos sedutores que seduziram aqueles em uma condição física, material, literal, aqui estão fazendo em uma forma espiritual. Agorinha falamos algo da noiva, dessa idade tenra ou de pouca idade. Então, esses espíritos sedutores aqui estão fazendo de uma forma espiritual, que ainda é mais má. Por isso que sabemos, pela palavra de Deus, que nesse terceiro êxodo saíram os 3 grupos, como Deus disse através do irmão Branham. Assim como saíram os 3 grupos no primeiro e os 3 grupos no segundo, e assim como saíram os Datãs e Corás no primeiro, Datã e Corá no primeiro, saiu no segundo e no terceiro também saiu. E então temos que ver qual é a direção do pilar de fogo, temos que ver a liderança do pilar de fogo, e se não virmos, estaremos perdidos. Se não podemos ver a liderança do pilar de fogo através de Moisés, aqueles estiveram perdidos. E se você tivesse estado lá e não tivesse podido ver, você também estaria perdido. Porque então, o que aconteceu? Os que não puderam ver a liderança do pilar de fogo através de Moisés, o que aconteceu? Então dizia, não. Como Datã e Corá fala, isso é correto, porque eles também são pessoas, bons pregadores, são líderes, e Deus pode trabalhar através deles também. Deus pode trabalhar através de qualquer pessoa, mas Ele trabalha somente através de quem Ele escolha para trabalhar. E quem faz a eleição? Não é do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ele elege como Ele quer eleger, e nós, como crentes da palavra, elegemos a palavra, se somos da palavra. Nós elegemos a quem? Ao que Deus elegeu, porque Ele é a palavra. Se não somos da palavra, se não somos genes de Deus, filhos de Deus, antes da fundação do mundo, elegeremos qualquer outra coisa, menos a liderança do pilar de fogo, na forma que Ele esteja dirigindo o seu povo, porque como não são palavra, não vão eleger a palavra. Isso é tão certo como 2 mais 2 é 4. Ele nunca deixou seu povo sem direção. Ele nunca deixou seu povo sem direção. Ele sempre esteve dirigindo o seu povo. E Ele sempre tem estado dirigindo como? Velando em todos os tempos. É Deus em morfe. Se velou no pilar de fogo, se velou no templo, lá no lugar santíssimo, e esteve lá. Depois se velou em Jesus, em Nazaré. Depois se velou nos discípulos no dia de Pentecostes, 120. Depois se velou em carne no irmão Branham. E hoje em dia está se velando também em carne humana. E como conhecemos a Ele? Como conhecemos que é Ele? Pelo que está pregando. Se o que está pregando é a palavra genuinamente trazida, então o que está por trás, quem é? O que está por trás é a palavra. Ele é a palavra. Se o que sair for uma perversão, ensinado, pregado, se o que sair é antipalavra, então o que está por trás você sabe que é anticristo. E naqueles tempos, tinha muitos líderes, muitos ministros, cada um pelo seu lado, dando a interpretação, a mensagem que o precursor trouxe. E esse ciclo se repete novamente, e lá Deus estava mostrando o que seria quando o 7º selo estivesse sendo manifestado na terra, por meio do instrumento, através do qual Deus estaria cumprindo essa promessa. Agora, vocês vejam que o 7º selo, tudo que Deus mostrou ali, por meio dele, o povo estaria passando novamente por um ciclo onde estaria se levantando líderes religiosos do próprio grupo para tratar de seduzir a noiva
arrancarle lo que fue sembrado e arrancaram o que foi semeado ese poderoso arcángel. por esse poderoso arcanjo. Por eso volvemos al Edén. Por isso voltamos Allí lo ao que hubo Éden. fue una seducción. O que houve lá foi uma sedução. Ahora miren, ya vamos a ir al otro Agora lado, vejam, el cuarto. já vamos ir para o outro lado. Esse é o quarto, o terceiro? Miren, en este ya con esto, Veja, con este vamos a concluir aquí. com isso já vamos finalizar El aqui. reverendo William Branham, O reverendo William Branham, el mensaje Elías, estou na mensagem vendrá antes de la Elias segunda virá venida de Cristo, antes da segunda 4 vinda de julio Cristo, 4 de julho de el 2014. reverendo William Branham O reverendo vio a la William columna Branham de viu a fuego, coluna de el fogo, Espíritu Santo o Espírito Santo se mover de onde ele estava para para um pequeno lugar de madeira. E aí aconteceram muitas coisas grandes. E o reverendo William Branham foi levado aí para ver tudo o que estaria acontecendo. Até o nome que ele viu ali. Lembra o nome que você procurava quando estiveste ali? O anjo lhe disse: qual nome maior possa ter ali que o do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, seria o nome que usou para a primeira vinda ou o nome novo que ele disse que ele tem? E aí vamos deixar. Agora, vejam, com esse pedacinho de mensagem, a mensagem é a videira verdadeira, pregado 1º de março de 1992, no Brasil diz assim: e vemos que aquela coluna de fogo, quando esteve falando com Moisés, lhe disse: eu sou o que sou. E dirás ao povo: eu sou, me enviou. Mas quando apareceu a Saulo de Tarso, e recorde que nesses dias estivemos falando disto, e vejam como Deus trabalha no seu próprio povo. E saem esses tesouros que estão aí, que foram trazidos, armazenados, para agora dar a conhecer, revelar ao povo. E isso produzir em cada escolhido, essa fé que vai crescendo até obter, com a sua totalidade, obter a fé do rápido. Diz: e dirás ao povo: eu sou, me enviou. Mas quando apareceu a Saulo de Tarso e perguntou pelo seu nome, ele disse: eu sou Jesus. Aí ele pôs o eu sou e então finalizou dizendo: Jesus. Agora, a Moisés disse: eu sou o que sou. A Saulo lhe disse: eu sou Jesus, o que é e que eras e que há de vir. Em um escrito que ele fez, ele colocou, porque recordem que a primeira vinda, mas eu quero desenhar. Vamos colocar aqui para que veja com a luz. Na primeira vinda, veja como aí ele desenha. Ali ele escreve: a primeira vinda, a primeira e segunda vinda de Cristo, do Filho do Homem, são as duas etapas do Sol, e faz o 8. E ele desenha uma pedra angular, desenha outra pedra angular, e aparece o 8. Agora, algo bem interessante. Ele escreve infinito, eternidade. Depois eu passo para você a escritura, a foto. Para que veja aí. Depois eu te passo a foto. Agora, vocês vejam algo aqui.
cuando yo estoy viendo esto, que quando eu estive vendo isso, eu me pus a fazer y ocho assim, es infinito. e 8, Pero infinito. yo me di cuenta Mas eu percebi que cuando yo hago la firma, que quando eu faço a minha assinatura, cuando assinatura, voy a escribir mi nombre, quando eu yo vou hago escrever o meu nome, eu faço assim, rubrico. esto. Y yo digo, pues yo siempre he hecho E eu un disse, ocho. eu sempre fiz um 8. Eu sempre fiz um 8. Gloria a Dios. Y nunca me daba cuenta. E não tinha aunque percebido. ya hace y cuando veo este escrito, E quando vi esse escrito, yo dije, oye, pero eu disse, olha, ¿cómo es posible que como é possível hasta en mi propia firma que até na minha própria assinatura, em minha rúbrica, Deus estava mostrando a primeira e segunda vinda. E como José é um tipo perfeito da primeira e segunda vinda, até na assinatura, ele tem aí como selo. E como eu escrevo assim, José, espera aí, vamos a hacerlo otra vez. vamos fazer novamente. Yo hago esto, Eu faço escribo assim, José, escrevo José, y entonces e então salen hasta las dos S. sai até os dois S's. Aí estão até os dois sinais Que el hermano Branham, que o irmão Branham viu con su sanidad, para a sua formando las cura, dos S, formando os dois S's e depois se foram. es para sanidad, É para a del cura cuerpo, do corpo que viene esas dos S. que vem Ahora, esses todo dois eso S, para a cualquiera cura do dirá, corpo. "No, Agora pero tudo isso qualquer porque um se poderá supone que dizer, esta es una B, porque y esta es la supõe P, pero que esse é um B e esse é um P, mas vejam como aí formam os dois S's também. algo aparentemente sencillo, Aparentemente é algo simples, pero hay algo ahí en la mas firma. aí tem algo na rúbrica, na assinatura, que um dia ele me disse, Oye, tú escribes esta parte de olha, la... você escreve essa parte de José Y dentro, estaba la doctora Nelly e a doutora Nelly estava aí, y él le dice... ele disse a "¿Tú ela, sabes leer la firma?" você Ahora sí, sabe mire, ler a ¿qué assinatura, não é significa assim? eso? Él sabía porque ya le había Vê preguntado. o que significa isso. Ele sabia porque eu já tinha perguntado, e Nelly disse, Él es cerrado. é fechado. Y él se sonrió E y no ele dijo nada. sorriu e não disse nada. Vean el séptimo sello. Vejam, Era en silencio. Era un secreto. o sétimo selo era um silêncio, um segredo, que até Dios isso mostró ahí Deus mostrou aí que estaba contenido, sellado. que estava en el instrumento. contido, selado E até no na instrumento. E até na Estava assinatura Hasta el nombre. estava aí, fechado aí, Agora, tudo até o nome. Vean cómo Dios está Agora, abriendo. veja tudo isso, veja como Deus tem estado Sim, abrindo 2014 para nós, digo porque se em 2014 ele disse que o tempo nos estava acabando, agora eu digo que o tempo nos está acabando. Nos resta pouco Y los tempo. escogidos de Dios tienen E os que escolhidos de Deus têm seguir que recibiendo lo que les continuar falta por recebendo o que falte Que entendam para bien receber o que é o sétimo e que sello, entendam bem o que que é o entendam sétimo bien o selo, que es que la entendam venida del bem Señor o con sus que é a vinda do Senhor com que seus entendam anjos, bien la obra que que entendam Apocalipse bem 11 a obra que o está Apocalipse llevando a cabo 11 está realizando y llevará a cabo e hasta que termine realizará su testimonio. até terminar o seu Todo eso, testemunho. cuando lo entienda completamente, Tudo isso, quando entenderem vai estar completamente, ocorrendo certas coisas, vai estar e o povo acontecendo estará certas listo, coisas que o povo estará tendrá também preparado essa espada de dois filos, e também terá essa lista, espada de bem dois empunhada em gumes, sua mão, dois fios, preparada para e bem empunhada em sua mão, ese ministerio, para, partir, cortar, com esse ministério, partir, cortar, abrir, brecha, abrir camino, abrir brecha, hacia el abrir nuevo cuerpo. caminho para o corpo novo. Y recuerden que E recordem para recibir el cuerpo teofánico, que para se receber o requirió corpo teofânico, recibir foi requerido al Señor en su primera venida. receber o Senhor em sua primeira vinda, com o nome de Para redenção. recibir el cuerpo eterno y glorificado. Para receber o corpo eterno e La persona glorificado, no puede recibir a el pessoa cuerpo eterno y glorificado não pode receber o por corpo outra eterno e via, glorificado por outra outro via, caminho, por outro senão caminho, por meio do instrumento, senão por meio del por meio do cumprimento instrumento del ángel que era diferente a los e demás. por meio do anjo que era diferente dos demais, o cumprimento do sétimo brincar, selo. saltar, puede decir Pode lo que pular e quiera saltar, pode falar o que decir. quiser Al final dizer. Dios va a vindicar No final, Deus vai quiénes vindicar fueron
los que serían transformados. Quem foram os que seriam transformados? Es que serán transformados. A evidência Y é la que serão evidencia transformados. que iban a ser transformados, E a ¿cuál era? evidência de que seriam Siguieron a la transformados, columna qual de era? fuego. Era que Siguieron al pilar de fuego. seguiram a coluna de fogo, seguiram o pilar de fogo. E ao seguir o pilar de fogo, o povo hebreu entraram na terra prometida, liderado por Josué. E ao entrar à terra prometida do novo corpo, o povo entraria à terra prometida do novo corpo com o líder, o Espírito Santo, a coluna de fogo. Que ele disse, quando esse Espírito Santo que temos, que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, aí ele poderia ter dito, quando ele se encarnar na pessoa, e falar o nome novo, mas ele não podia falar esse mistério, porque o anjo disse a ele, disto você não vai dizer nada. Então o coroaremos como Rei dos Reis. Claro, se é no tempo final, ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem para se assentar no trono de Davi. Tudo está sendo aberto de uma maneira que o povo de Deus, os escolhidos de Deus, esses que têm a percepção profética, estão recebendo e estão se preparando para esse evento. Assim que isso foi algo, vamos dizer, eu vou colocar assim como o bolo que o anjo deu a Elias. Foi tão concentrado que durou o que esse bolo tinha? Pura revelação. Que Deus nos sustente cada vez mais e mais, e que chegue um momento que nem sequer vamos necessitar comer, porque com a palavra, com o que Deus já tenha encarnado e encarne em sua totalidade, não iremos necessitar nem sequer comer. E se tivermos que comer, comeremos, mas haverá um tempo de muito trabalho, que o que pedimos a Deus é que nos dê deste bolo que deu a Elias, para que me sustente, não por 40, não por 50 dias, não por 6 meses, não por um ano, pelo milênio e pela eternidade. Que Deus os abençoe e os guarde. E poderemos colocar o tema o anjo com o sétimo selo. O anjo diferente dos demais com o sétimo selo. Velado em carne humana. Que Deus os abençoe e os guarde. Esse aí é o quarto caminhão. Pode focar para lá para que vejam. E aí está derramando. Esse é o quarto caminhão de 10 jardas. Isso vai nos tomar toda a madrugada, já são as 12h43. Ou seja, que praticamente 1h 4 caminhões em 1 hora, e mais 1h 4 caminhões são 80 jardas, mais 1h e mais 4 são 120 jardas. Ou seja, estamos falando de quase às 6 da manhã, mais ou menos por aí, que falamos que mais ou menos estaria terminando o piso. Assim que o trânsito pela manhã, por causa da escola e tudo isso. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, e ore bastante por nós hoje, para que tudo saia como sempre. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos.